Olá, pessoal. Boa noite. Aí a vocês que acompanham a The Other Song do Brasil. Estamos entrando numa live nessa sexta-feira à noite para vocês conhecerem um pouco mais do Dr. Lucas Pacheco. Então, daqui a pouquinho o Lucas vai entrar, nós vamos conversar com ele e para ele contar um pouquinho da experiência dele, do que ele tem a compartilhar conosco no nosso encontro da sensação e na nossa jornada, quarta jornada da sensação, que é na semana que vem. O Dr. Lucas vai ser um dos nossos convidados, palestrantes, já na sexta-feira de manhã. Com certeza aí uma grande oportunidade de compartilharmos aí conhecimentos, estarmos juntos. Então, tô vendo que o Lucas já entrou. E aí, Lucas, tô vendo a Flaviana tá por aí também. E Heloísa São Tiago. Sejam todos bem-vindos. Então, Heloísa tá aí, o Lucas. Ah lá, parece que eu ouvi um barulho. A Cris tá chegando também. Oi, Cris. Cadê? Lucas, tá me vendo, me ouvindo? Eu não tô te vendo. Deu certo agora? Estou te vendo sim. Boa noite. Ah, boa noite, boa noite. Olha aí a Ana entrando também. E aí, Lucas? Lucas, você tira férias no começo do ano normalmente? Você tá de férias agora? Onde é que você tá Não, nesse momento? trabalhando normalmente. Hoje eu fiz consultório, tudo certinho. E vocês aí? Eu hoje saí com as crianças, é meu dia de férias do começo do ano. Ai, que Hoje. legal, Marcelo. É muito importante esse valor para a família, para os filhos, né? Dedicar um tempo para eles. Viemos a um hotel fazenda aqui, tô com as crianças, daí eu deixei eles jantando e falei, vou lá fazer uma live com o Lucas, vai ser muito legal. Vamos compartilhar esse momento, que nós estamos chegando na jornada da sensação, Lucas, e você é um dos nossos convidados para palestrar conosco, né? Você vai estar na sexta de manhã, não é isso? Isso, na sexta-feira de manhã, eu agradeço muito a The Other Song Brasil pelo convite para ser palestrante. Nós teremos três grandes eventos no primeiro semestre. Um será a quarta jornada da sensação, e será na mesma semana, em seguida, do nosso simpósio internacional Alemanha-Brasil e do nosso workshop, que você, Marcelo, vai estar em São Paulo com a gente dando palestra também. E o outro vai ser o Congresso Brasileiro aí em Curitiba. São os três maiores eventos do primeiro semestre em homeopatia no Brasil, né? É verdade, é verdade. Estamos movimentando a homeopatia do nosso país como precisa ser. Ó, a Ariane chegando aí. Ariane, seja bem-vinda. A Cris deu boa noite também. Então, nós estaremos em rodada dupla quase, né? Porque a gente vai estar na quinta-feira no nosso simpósio Brasil-Alemanha e na sexta começa a Jornada da Sensação, né? Exatamente. E são dois eventos internacionais. Realmente o que você falou, nós estamos movimentando a homeopatia brasileira. A gente tem até que tomar cuidado com o nosso calendário para não bater data, porque acontece de ter dois, três congressos e simpósios que a gente organiza na mesma semana. Então, esse ano a gente combinou de cada um organizar, avisar a outra escola de homeopatia que está agendando o simpósio e congresso para não bater data, para que todos possam participar. A quarta jornada da sensação vai ser excelente, de altíssimo nível, com convidados tanto nacionais quanto internacionais. Né? Vai ser muito boa. É verdade. Na sexta-feira seremos nós os nacionais. Eu vou falar, o Dr. Carlos, você e o Dr. Fernando. Daí no sábado teremos o Dr. Jayesh, no domingo o Dr. Gaurang e na sexta e no sábado os casos dos estudantes da The Other Song. Lucas, você está super envolvido com a docência, com a formação. Você pode contar para mim um pouquinho, fazer um paralelo assim? Hoje você está aí numa realidade de docência, você trabalha com o grupo que mais forma homeopatas no Brasil hoje, né? Você está aí nessa máquina
trazendo contribuição para formar novos homeopatas para o nosso país. Conta um pouquinho para mim como é que foi a tua formação e como é que você compara a formação que você está podendo oferecer hoje aí para os alunos da Plenitude e em tantos outros lugares que você tem colaborado na formação. Marcelo, desde a faculdade, desde o segundo período, eu fui monitor bolsista. Durante toda a faculdade eu fui monitor de biofísica, bioquímica, sempre buscando ser monitor, e fui monitor durante a faculdade toda de homeopatia. Lá na Unirio, onde eu me formei, a gente tem homeopatia como disciplina obrigatória, e assim que eu cursei no quinto período homeopatia, eu já virei monitor e fiz projeto de extensão e de pesquisa dentro da faculdade. Então, passar o que eu sei sempre foi algo natural para mim e algo muito prazeroso, porque eu me sinto um privilegiado ter essa oportunidade. Porque dessa forma a gente faz uma troca muito grande. Que quem ensina é aquele que mais aprende, porque a gente precisa estudar para ensinar. A gente não pode ensinar mais ou menos, a gente tem que ensinar o melhor que existe da melhor forma possível. Então a gente tem que sempre buscar o melhor de nós, a nossa melhor versão para ser professor. E assim que eu me formei, Marcelo, eu estava trabalhando numa atenção primária, que eu tenho formação também como médico de família, assim como você também tem, e eu fui convidado para ser professor na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. Isso em 2013, eu tinha 28 anos, que é uma característica interessante, que os professores de medicina de família são tudo novinho, né? São tudo de 30, a partir de 30 e poucos anos. E aí eu fui ser professor já com 28 anos, então eu tinha aluno que tinha quase a mesma idade que eu, e eu dando aula para eles. Então, sempre foi muito natural para mim. E isso sempre me fez estudar todos os dias, porque os alunos trazem dúvidas e a gente tem que mostrar o que de melhor tem naquela especialidade para os alunos. E eu fui me especializar em homeopatia em 2013, fiz a especialização, prestei a prova de título e já fui convidado para dar aula na Associação Paulista de Médicos Homeopatas, APH. E fui convidado também lá, logo que eu formei, para ser diretor da associação. E fiquei na diretoria até 2023. Aí eu pedi para sair, porque a gente precisa fazer escolhas, né? Eu estava mais na coordenação da Plenitude. Então, desde o início da faculdade, eu sempre exerci essa prática de aprender a falar em público, que eu era super tímido, sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. Eu sempre quis ficar quietinho no meu canto, mas eu fui naturalmente me desenvolvendo para poder crescer dentro da especialidade que eu quis como docente. E em 2000, inclusive a gente estava conversando sobre rede social, né? Eu tenho, inclusive, por incrível que pareça, eu tenho uma aversão à rede social. Eu nunca tive rede social. E aí, em 2020, veio a pandemia, começou a ser autorizado consulta online, eu fiz um Instagram para mim. Então, esse Instagram eu tenho desde 2020, é um Instagram profissional, onde eu divulgo o meu trabalho, mas pelo Instagram, a Faculdade de Plenitude me conheceu e pediu indicação para 3 médicos, de alguns médicos homeopatas, para dar aula e coordenar o curso. As 3 pessoas que eles perguntaram, coincidentemente, indicaram o meu nome. Então, eu fui convidado para ministrar, para coordenar o curso de uma faculdade que ela é a mais potente do Brasil em nível de aulas online e ambulatórios de telemedicina, de ambulatórios online. Eles têm hoje 70 pós, eles estão formando milhares de alunos por ano. Então, acabou que a homeopatia tinha uma necessidade de um espaço dentro de uma faculdade que dialogue com os jovens. E a Plenitude ela é uma faculdade que o público dela a maioria é jovem. Então, ela fala a linguagem do jovem, que é uma linguagem onde a homeopatia até então não tinha alcançado. Os cursos de homeopatia são muito tradicionais, são da década de 60, 70, 80, quando começaram a vir aqueles argentinos dar aula no Brasil. Então, a Plenitude ela chegou com uma linguagem do jovem, uma linguagem do novo. Então, rapidamente a gente conseguiu ter muito aluno. Então, as 2 instituições do Brasil hoje que tem mais aluno é a The Other Song, na parte de atualização, e que é a que você trabalha, e aqui eu trabalho a maior na formação de pós-graduação. Então, estamos aqui representando as 2 maiores instituições do Brasil em homeopatia hoje. Com muita... grandes forças de trabalho, né? E todos os dias
eu respondo mensagem de aluno, tiro dúvida de aluno, faço demanda que a faculdade demanda algumas coisas também. Todos os dias estou montando aula, estou fazendo grupo de estudo. Essa semana mesmo, eu só não, na verdade, eu só não tive atividade ontem. Ontem eu ia ter grupo de estudo com os alunos, mas o professor Rubens Dout Filho teve ambulatório com eles. Fora ontem, todos os dias eu tive atividade. Então, a gente vai diariamente exercendo atividade com os alunos. Então, essa é a minha história, Marcelo, da formação em homeopatia. E me conta um pouco, assim, quem entra hoje encontra o que é diferente da época? Você entrou na homeopatia em 2013. Não é uma coisa tão antiga, né? São 12 anos aí, 13 anos atrás. Mas o que você já percebe que é diferente na formação hoje do que era de 13 anos atrás? O que a gente tem visto hoje, né, Marcelo, em todas as áreas, é a disrupção. E a plenitude ela é disruptiva, porque ela pegou uma nova era da educação, porque tudo evoluiu, tudo, todas as áreas de conhecimento evoluíram. Só a educação permaneceu ainda medieval. Todo mundo presencial, sentado em cadeirinha, o professor fala e o aluno escuta. A plenitude já fez uma disrupção. A gente tem aulas online, o aluno assiste aonde quer, se não assistir ao vivo, ele assiste a gravada, todos os nossos ambulatórios ficam gravados, eles são ao vivo e também ficam gravados. Então, o aluno assiste a hora que quer, quantas vezes quiser, porque tem aulas que são mais complexas, que igual a sua aula de revisão, que você dá mais de 100 remédios homeopáticos, eles precisam assistir algumas vezes para decorar. Então, ele pode pausar, ele pode assistir várias vezes, no ritmo que ele quiser, e a gente tem muitos alunos que são mães, que tem bebê pequeno, assiste aula com o bebê no colo, dando de mamar, aquela coisa que a mãe precisa se virar para conseguir assistir uma aula. O que seria mais difícil é ela se deslocar até uma capital, assistir aula presencial, seria mais difícil. Então, o que a gente juntou também foram várias escolas numa mesma instituição. A pós que eu fiz era uma pós tradicional, onde ensinava Hahnemann, um pouquinho ali quente, e é isso, né? Ficava no clássico. Remédio único. Então, tudo que eu fui acumulando de conhecimento, fazendo cursos, indo em congressos, e também na minha formação na Unirio, que foi uma formação francesa, eu juntei tudo o que eu pude, inclusive conhecimentos bem recentes, assim, de Viscoalbum, de homeopatia detox, e eu incluí tudo na mesma pós. Então, a gente tem hoje mais ou menos metade dos nossos alunos são médicos homeopatas que gostaram muito da nossa grade e estão fazendo como segunda especialização, a segunda pós em homeopatia. Então, a gente tem alunos lá que já fizeram 2 pós, estão tomando a terceira. Por exemplo, a doutora Malena, ela já tinha feito 2 pós e fez a terceira agora na plenitude, e aí ela teve coragem. Ela falou, agora eu me sinto pronta para prestar a prova de título. Aí ela prestou a prova de título e passou. Então, o que a gente tem é uma formação muito ampla, muito prática, porque a gente tem ambulatório todas as semanas. O Carlos Leitão, da The Order Song, é um dos professores, você é professor, e o Carlos coordena um ambulatório, e você também, porque vocês alternam. Então, ela oferece ambulatório semanal, grupo de estudo toda semana ao vivo, e tirando dúvida diariamente no WhatsApp. Então, é uma pós dinâmica, moderna, com a linguagem que o jovem entende, e de uma maneira que ela traz a homeopatia de forma progressiva. Ele começa nos primeiros módulos vendo homeopatias mais para episódicos, né, para queixas orgânicas, e até que chega no 5º módulo, ele vê miasmas. Aí eu aprofundo em miasmas com ele. Então, você dar miasma no primeiro módulo assusta, choca o médico que acabou de chegar. Mas você vai devagarinho. Igual foi a construção do Hahnemann dentro da homeopatia. Ele não começou com miasma. Ele começou tratando doenças da época, com homeopatia. Depois, lá em 1828, que ele descobriu que existia algo que era o terreno do paciente. Aí foi uma segunda fase. Então, o nosso aluno ele entra nessa segunda fase. E lá no módulo 12, os nossos alunos entram nos autores contemporâneos, que também é um diferencial, que agora as outras pós estão começando a se movimentar. Por exemplo, a pós aí de Curitiba, vocês estão num trabalho muito forte. Não sei se você está integrado com a pós aí da escola de Curitiba, mas pelo que eu estou acompanhando, né, Marcelo, vocês estão fazendo agora o esforço forte na rede de Instagram, estão fazendo algo mais moderno, incrementando
essas coisas que são mais atrativas para o jovem médico, aquele que a gente tem que conquistar. O jovem é o médico ali de 26, 27, 28, 29 anos, que está se formando e que é algo que seja prático, que ele possa utilizar. E não que seja um doutorado, porque você aprender uma homeopatia engessada é como se você fizesse um doutorado, é um parto. Agora, você aprende uma homeopatia de forma gostosa, dinâmica, prática para o dia a dia, é suave, é profundo, mas é mais tranquilo, né? Mais suave para o aprendizado. Isso é muito legal, né? O aprendizado da homeopatia, acho que não tenho a menor dúvida que você vai concordar comigo, é uma coisa para a vida toda, né? Não é uma coisa que a gente termina a formação e está pronto, estático, vai continuar daquele jeito ao longo da sua carreira, né? Aliás, geralmente a pessoa que busca homeopatia tem essa inquietação intelectual, gosta de aprender, gosta de estudar, gosta de se superar, se reinventar ao longo do caminho. E a homeopatia tem, mas olhe, realmente uma quantidade absurda de vias dentro dela. Você pode contar para nós um pouquinho quais foram assim as grandes influências que você teve depois da tua formação, já depois que você terminou sua pós-graduação? Como é que você foi moldando? Você falou para nós um pouquinho, eu aprendi de detox, eu aprendi de Viscoalbo. Eu tenho certeza que também houve outras influências nessa tua, digamos, pós-formação, né? Pós-graduação. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Quando eu frequentava congressos, ainda na pós, eu conheci os trabalhos do Sankara, do Mandialavori, do Schouten, da Yakir, e fui e comprei todos os livros deles que tinham em português. Eu comprei na época, porque a Orgo não estava traduzindo para o português, ali de 2010, 2011 em diante, que eles começaram essas traduções, né? Então, eu estava estudando e falei, ó, já que eu estou na formação, eu quero estudar o que tem de mais atual, que são os contemporâneos. E eu li todos esses livros, da Sensação, aí veio o dos Lantanídeos depois, comprei também, e fui comprando. E fazendo cursos, né? Então, as grandes influências que eu tive, além dos clássicos, assim como Vitoucas, que ainda está vivo, e é um grande mestre lá da Grécia, o Sankaran, ele escreve muito bem, o livro dele prende a nossa atenção e são livros muito didáticos. Então, o livro do Sankaran conquista muito a gente, né, nós médicos homeopatas. E o método dele é muito bom, apesar de ser muito complexo, profundo, não é de primeira que você já pega o método, você precisa de um treinamento. E o Schouten também, eu fiquei fascinado pela tabela periódica inicialmente, depois quando traduziu As Plantas Maravilhosas, foi um outro livro incrível que é bem complexo. E o Mandialavori, que também tem na mesma linguagem de temas, temáticas, famílias, né? Então, eles foram os principais. Só que eu comecei a atender muito paciente autista de forma natural. Eu fui buscar o que tinha no mundo na homeopatia para métodos para pacientes autistas. E eu cheguei no Dr. Tinos Smith, ali em 2014 e 15. Então, os primeiros casos clínicos que eu tenho registrado e que eu apresentei em congresso foram nessa época. Eu estava ainda fazendo a pós, em 2014, finalizando em 2015. E aí eu li o livro dele ainda em inglês, né, que não tinha. Aí um dos meus pacientes traduziu o livro para aquele Google Tradutor Automático, ficou bem mais ou menos a tradução, que é um arquivo de PDF que circula hoje nos grupos. Foi um paciente que traduziu. E aí, esse método da terapia CIS eu comecei a praticar, depois eu li o livro, fiz o método da HDT do Tom Jansen, em 2018. Então, fiquei muito aprofundado nisso, acabou que eu virei referência por ser um dos primeiros a praticar o método da terapia CIAS e HDT do Tinos e do Tom Jansen, que é um método que eles viram que é para remover obstáculo para o paciente autista desenvolver melhor. Porque eles viram que a homeopatia clássica muitas vezes atuam bem, mas algumas vezes elas não atuam bem, mesmo com remédio bem indicado. Então, eles desenvolveram um método de retirar esses obstáculos, que é o que a gente pratica na terapia CIAS. Então, isso foi muito minha referência. Outra referência minha, eu também fiz medicina antroposófica, e na medicina antroposófica eu descobri vários tipos de estratégias. Uma delas é o Viscoalbo, que depois eu fui descobrir, ela também é usada na homeopatia. Também tem o Viscoalbo homeopático, tanto injetável quanto via oral, com a mesma eficácia. Então, eu aprendi com veterinários homeopatas como que prescreve o Viscoalbo homeopático, porque o antroposófico eu já sabia, e eu juntei os dois, tanto o antroposófico e o homeopático,
e aí fui convidado para ministrar curso também na área de Viscum Album. Então, Viscum Album é uma outra terapêutica, é um recurso maravilhoso que muitos homeopatas do Brasil nunca utilizaram, mas na Europa, 6 a cada 10 pacientes com câncer utilizam Viscum Album. Então, 2/3 dos pacientes oncológicos na Europa utilizam Viscum Album. É extremamente popular o Viscum Album entre os pacientes oncológicos na Europa. E é tão simbólico para eles o Viscum Album que eles colocam toda vez no Natal um ramo de Viscum Album na porta da casa deles. E é uma tradição mitológica dar um beijo na esposa, né, no marido, embaixo do Viscum Album para ter amor eterno, amor para sempre. Então ele tem uma mitologia também, além de ter uma utilidade na medicina desde 600 anos antes de Cristo, pelos povos celtas. O Viscum Album ele era considerado uma planta sagrada pelos druidas, que eram sacerdotes celtas. Então, todos os grandes médicos da história da humanidade utilizavam Viscum para determinadas moléstias e atualmente, nos últimos 100 anos, a gente utiliza muito para câncer. Então, essas foram minhas referências, Marcelo. Bacana, bacana. E imagine quanta coisa não surge, né? A homeopatia, parece que ela passou, ela veio ao mundo e teve um boom inicial, depois ela sofreu, né, uma recessão, todo um movimento contrário aí que deu, e agora de novas ideias, novos autores, desenvolvimento, é uma coisa, porque é um novo momento que a gente vive, né? Quando você fala de tantas coisas novas, como lidar com barreiras, remover. Então, os indianos lá, eles falam blockbusters, né? Precisamos quebrar os bloqueios, mais a vida que a gente tinha 200 anos atrás, né? No que se refere à intoxicação ambiental e tantas coisas que certamente influenciam a nossa saúde. E a homeopatia tem que ir se preparando para responder esses desafios modernos, né? Quando você traz essas coisas, eu tenho certeza que é isso. É a homeopatia, não os desafios, nós precisamos dar novas respostas, né? Não podemos esperar com as mesmas respostas conseguir tão longe assim. Deixa eu dar um oi aqui, ó. Tô vendo que Raquel, José Roberto, Melina, todo mundo entrando. Coloca aí no chat de onde que vocês são, por favor, para eu ver o nosso alcance, de onde são as pessoas, para eu ir dando uma olhada enquanto eu vou aqui conversando um pouco com o Lucas. Lucas, eu vejo que a Índia também é um berço enorme, né? Estamos falando de um país que tem mais de 1 milhão de médicos homeopatas. Então você imagina que com mais de 1 milhão de médicos homeopatas, não é à toa que você acaba tendo algumas mentes brilhantes, né? Quando você tem uma quantidade tão grande, obviamente você vai criar espaço para que a qualidade ganhe um destaque muito maior. Eu me lembro de você dando uma palestra na Plenitude e falar assim, o Dr. Lucas, ele é uma clínica oncológica. Não, eu não sou um clínico, eu sou um homeopata, né, que eu trato pacientes oncológicos. Conta um pouquinho para nós da tua experiência com os pacientes oncológicos, esses casos tão complexos, para a gente ter uma ideia desse alcance. Tem pessoas aqui que nunca ouviram homeopata nos casos oncológicos como nós. A homeopatia ela tem uma tradição em tratar os pacientes qualquer necessidade que eles tiverem, inclusive o câncer. E na Índia, eles têm um ambulatório específico, entre os vários que eles têm de alta qualidade, que é o protocolo Banerjee. É um ambulatório que já completa 100 anos, eles estão na 4ª geração de médicos atendendo nesse ambulatório, que é o sobrenome Banerjee. São cerca de 25 médicos que atendem lá, e eles atendem mais ou menos 1.200 pacientes de câncer por dia. Talvez seja o maior serviço ambulatorial de câncer do mundo. Eu desconheço algum outro ambulatório de câncer que atinja o número de 1.200 pacientes atendidos por dia. Eles atendem em 5 minutos, porque eles usam protocolo. Então, em 5 minutos, são 25 médicos atendendo. Eles atendem 1.200 pacientes com câncer por dia. E como eles fazem isso há muitos anos, são 100 anos fazendo isso, eles criaram um protocolo com as experiências que eles têm positivas, usando homeopatia no câncer. E esse protocolo hoje é usado no mundo inteiro, eles já publicaram dezenas de artigos, inclusive nos Estados Unidos, eles têm publicações em revistas norte-americanas. Então, na minha prática, eu uso, além do protocolo Banerjee, que não tem como negar a experiência que eles têm,
eu faço uma consulta homeopática clássica, prescrevo o remédio simílimo, então eu junto remédio simílimo, protocolo Banerjee e o Viscum Album. O Viscum Album, em especial, eu tenho uma experiência com ele desde 2017. Eu prescrevo quase que diariamente. Então, é o que você falou, os pacientes com câncer, eles estão lá naquele local da quimioterapia, com tanto de cadeira uma do lado da outra tomando a quimio. E eles conversam entre eles, e eu fui saber, eles também têm grupo de WhatsApp entre eles para eles se ajudarem. Igual as mães de autistas também têm grupo para elas se apoiarem. E eles vão falando para ele, olha, eu estou tomando Viscum Album, estou me sentindo bem, diminuiu meus efeitos colaterais da quimio, estou me sentindo mais bem disposto. Então, um vai falando para o outro e eles acabam me procurando. Só que alguns acham que eu sou uma clínica oncológica. Eu não sou, sou um médico homeopata que atendo de tudo, inclusive câncer. Então, alguns, às vezes, reclamam com a minha secretária, como é que vocês não têm consulta para amanhã? Eu estou aqui com câncer, vocês estão numa clínica oncológica, que absurdo, tem que ter consulta para amanhã. Então, ela fala, calma, senhor, aqui não é uma clínica oncológica, é uma clínica de homeopatia que também trata pacientes oncológicos de forma complementar. É um tratamento complementar, né, para ajudá-lo na qualidade de vida. É isso. Então, isso realmente aconteceu. Então, eu tenho tido muita experiência em dois campos onde a medicina ela tem uma complexidade grande, que é o autismo e é o câncer. Então, todos os dias eu atendo pacientes autistas e pacientes oncológicos. E é muito interessante como que a homeopatia pode ajudá-los, né, Marcelo? A homeopatia pode ajudá-los de muitas maneiras, tanto em qualidade de vida, ajudar a diminuir efeitos colaterais do tratamento, melhorar o desenvolvimento. Eu acredito que muitos homeopatas atualmente vieram à homeopatia por causa dessa resposta a essas demandas, né, tão complexas e tão difíceis e aos sofrimentos que às vezes você lidar com esses pacientes e se sentir meio sem recurso para lidar. Eu mesmo também vir para a homeopatia teve muito a ver com o crescimento do autismo. Eu era médico de atenção primária, via esses pacientes, né, e falei, puxa, mas não tem uma coisa para a gente oferecer? E assim também fui atrás da homeopatia como uma ferramenta, e hoje não consigo me imaginar atuando com as pessoas que não fosse com a homeopatia. A The Other Song do Brasil, aqui aproveitando para quem está chegando aí, que já vem pelo Dr. Lucas conosco, tem esse compromisso com trazer a homeopatia de ponta, especialmente da Índia. The Other Song tem esse nome porque existe uma academia na Índia, uma das mais importantes. A Índia tem muitas academias importantes da homeopatia, uma delas é a The Other Song. Então nós somos esse braço brasileiro da The Other Song, da conexão com os indianos. Eu traduzi, o Lucas também, eu vou estar traduzindo aí o americanos alemães, né? Alemanha, que é um americano que está na Alemanha, né? O Dr. David lá, fantástico, a gente traduziu ele umas semanas atrás, estaremos com ele no simpósio Brasil-Alemanha, se informem, também sigam o Dr. Lucas para pegar como se inscrever, assim como na nossa quarta jornada da sensação, e eu tive a oportunidade de traduzir muita gente. Eu estava hoje fazendo uma conta, acho que eu já tenho mais de 1.500 horas de tradução de grandes homeopatas, e é um curso de especialização, né? Com esse pessoal. Eu traduzi o Dr. Sujit e o Dr. Sarkar, que são também dois grandes homeopatas oncológicos, assim, que trabalham com ambulatório de oncologia na Índia, assim, com resultados inacreditáveis, assim mesmo. Claro, não é todo mundo, não é todas as vezes, então, mas é uma esperança, né? E é tão legal a gente poder ter esperança. A gente não pode entrar aí numa promessa de que vai ser por aqui ou por ali, mas às vezes ter uma esperança é o que nos mantém vivos, né? E eu acho que a homeopatia traz esperanças, né? Então tem Homeopathy for the Hopeless, né? É um movimento assim, né? A homeopatia para aqueles que estão perdendo as esperanças, mas a homeopatia pode ter um protagonismo e não entrar só nessas horas tão avançadas. Lucas, você é um dos nossos keynote speakers esse ano, né? Você é um dos principais palestrantes. O que você está pensando em falar para nós na Jornada da Sensação? Cria aí uma expectativa para nós. Me conte, que eu não estou sabendo ainda. O que você pretende trazer na próxima sexta-feira? Foi muito bom. Quando o Carlos me convidou para palestrar nesse importante evento, como eu falei, a Jornada da Sensação,
é um dos principais eventos do ano. Ela já é um evento tradicional aqui no Brasil. Então, a gente vai ter 3 principais eventos de homeopatia no primeiro semestre. Vai ser o Simpósio Internacional Brasil-Alemanha em São Paulo, da Plenitude, do CABZIM, é uma parceria. Vamos ter em Curitiba, que vai ser online, a 4ª jornada da sensação da The Other Song Brasil. Inscrevam-se, liguem lá para a Ana da TOSB, façam o cadastro. E vai ter o Congresso Brasileiro também em Curitiba. A Patrícia, o Diogo estão tomando a frente nisso, a gente está dando toda a força que a gente pode, estamos unindo força para ser um belo evento. No segundo semestre, vamos ter o Congresso da Plenitude, o Marcelo já foi em todos, inclusive, a gente tem uns 2 ou 3 médicos que foram palestrantes em todos. O Marcelo é um deles, o Marcelo, o Luiz Stern, foram palestrantes em todas as edições. A gente vai ter a 4ª edição do Congresso da Plenitude, que o Marcelo já está convidado aqui ao vivo para ser palestrante, vai ser em agosto em Ribeirão Preto, num resort. Esse, Marcelo, é para levar a família, filhos, esposa. Eu vou levar minha filha, que é um resort com piscina, um hotel super legal lá em Ribeirão Preto. Então a gente vai fazer, enquanto a gente estiver fazendo o nosso congresso, esposa, filhos, crianças vão estar lá divertindo na piscina. Quem deu essa ideia foi o próprio Instituto IDES, Lamasson, que eles são de Ribeirão Preto, e eu achei muito interessante sair um pouco de São Paulo e levar para o interior, lá em Ribeirão Preto. Então a gente tem esses 4 principais eventos esse ano e convido todos a participar. Agora, sobre a minha palestra, o Carlos falou para eu escolher alguns casos para apresentar. E eu pensei, vou escolher caso de remédio raro, remédio pequeno, que a gente nunca ouve, que todo homeopata tem caso de remédio pequeno que deu sucesso, caso complexo. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou escolher casos que eu atendi com os alunos no ambulatório da faculdade. Então, eu peguei um caso de uma médica homeopata que a gente atendeu, que teve uma melhora fantástica, ela era hipertensa, já no retorno já não precisava mais tomar o remédio de pressão, ela teve uma melhora assim, uma virada de chave, e com um remédio único, um remédio clássico, e os alunos me ajudaram a fazer a repertorização, estudar o caso, e foi muito bonito. Vou descrever esse caso, como que a gente encontrou esse remédio que curou a hipertensão dessa médica, nossa colega, que foi nossa paciente no ambulatório. A outra foi um paciente com TDAH, é um paciente autista com TDAH, uma hiperatividade absurda. A gente atendeu ele no ambulatório da Plenitude em dezembro de 2022. Ele não parava quieto, ele não sentou um segundo. Isso nos chamou muita atenção, porque ele não parava. Ele se movimentava o tempo todo era uma inquietude absurda, e ele tinha crises convulsivas, tomava 3 remédios anticonvulsivantes, ele tinha crises epiléticas desde os 3 anos de idade, então era um caso neurológico, onde ele tinha agressividades também, e a gente escolheu um remédio único, e ele teve uma melhora muito, muito, muito boa. E, claro, como ele está ali no ambulatório nosso da Plenitude, os próprios alunos me ajudaram a repertorizar e depois me ajudaram no retorno. E esse paciente acompanha até hoje. Ele vem, a cada 6 meses, ele vem no nosso ambulatório, que é um ambulatório social. Então, esse é um outro caso que eu vou mostrar. Então, são casos bonitos, que eu não atendi sozinho, atendi com os nossos alunos, que a gente chegou em belos remédios, que são remédios conhecidos, mas a gente vai, e lá na apresentação eu vou falar, e um outro caso, eu separei 3 casos, se der tempo eu apresento os 3, se não der apresento 2, esse terceiro caso é uma paciente que ela perdeu o pai, perdeu o irmão, ela teve uma história muito grande de morte, de perdas na família, ela estava muito sofrida, chorou muito durante a consulta. Eu atendi essa paciente junto com os nossos alunos, e ela estava muito sensível emocionalmente, muito sensível, muito chorosa, com uma depressão muito profunda. Então a gente fez o estudo do caso dela, prescrevemos o remédio único individual dela, e depois, junto com os alunos da Plenitude, a gente atendeu o retorno dela com uma melhora muito grande. Inclusive, ela vai retornar agora, ela já passou umas 3 consultas conosco. Então, vão ser 3 casos assim belos, que a gente chegou em bons remédios, eu não cheguei sozinho, foi junto com os alunos, e mostrar que a homeopatia clássica, bem feita, de qualidade, como que ela transforma a vida dessas pessoas. Inclusive, doenças crônicas, como a hipertensão, que na medicina convencional eles consideram que é incurável, em uma consulta, com um remédio,
em questão de 2 meses, uma médica, o ex-marido dela também é médico e tal, e ele que acompanha ela na parte cardíaca. E ele ficou assustado, como que ela, depois de 20 anos, de repente, curou a hipertensão. São casos bonitos. Então, eu escolhi esses 3 casos para apresentar. Então, não vai ser nenhum remédio mirabolante, não vai ser nenhum remédio raro, estranho e peculiar. Vão ser casos do consultório, casos bem tirados, anamnese bem tomada e uma repertorização bem feita. Porque isso são coisas que são reprodutíveis, né, Lucas? Essa é uma grande questão, assim. O Dr. Sankara aí, que, para quem não conhece, é a âncora aqui da The Other Song do Brasil, é a razão de ser, se a The Other Song do Brasil existe, é por causa do Dr. Sankara. Eles, poxa, para mim a grande questão com a homeopatia é a gente conseguir fazer com que isso esteja reprodutível. Reprodutível tanto eu mesmo conseguir esse resultado com outros, quanto outros conseguirem esse mesmo resultado que eu, né? Então você descreve para mim uma metodologia que tem esse objetivo, né, de ser reprodutivo. Não é uma coisa assim que, ai, eu dei, não, um long shot, né, como dizem, eu arrisquei um remédio diferente. Então, não, eu usei, assim, aquele remédio que ia se apresentando no caso, né. Os grandes homeopatas dizem que o remédio ele não precisa ser descoberto, ele se revela, ele vai se mostrando, você só precisa saber o que você está procurando e olhando e ele vai se apresentando para você, né? Vai dizendo tudo o que você precisa saber para fazer uma excelente prescrição. Você só tem que estar realmente um observador atento, né? Sound senses, né? Então você tem que ser fidedigno, ter os sentidos bem atentos, né? E observar o que a doença e o que a pessoa está te falando. Eu estou vendo aqui que tem gente de Goiânia, tem gente de Petrolina, tem gente de Belo Horizonte, tem muita gente que não me falou de onde vem e de onde é. Eu traduzi, né, como eu falei, traduzi muita gente, o Mãe de Lavoura, e falava isso também, sabe? Puxa, mas cadê os casos de calcária carbônica e de licopódio? Porque as pessoas vêm no congresso só vêm falar de um remédio que eu nunca ouvi falar, né? E daí fica difícil de eu reproduzir isso na minha prática. Então, muito bom, Lucas. Acho que é uma escolha muito acertada trazer para nós, mostrar que a homeopatia é, pode ser sofisticada e simples ao mesmo tempo, né? O simples pode ser muito sofisticado no fim das contas, né? Então esse é um grande desafio para nós, porque é tentador querer entrar naqueles remedinhos pequenos, naquelas coisas tão diferentes, e às vezes a gente deixa passar uma coisa muito mais óbvia que estava ali se querendo se mostrar para nós, porque a gente quer pôr a nossa cabecinha para ficar pensando muito longe da prática. Quando você diz, ó, nossa preocupação na formação do homeopata é trazer algo prático, aplicável, é que ele saia de uma formação homeopática se sentindo em condições de fazer aquilo, impressionado. Nossa, como a homeopatia é impressionante, mas não é para mim. A The Other Song do Brasil tem aí resgatado homeopatas também, pessoas que estavam desistindo, como você falou, da experiência da plenitude. Olha, eu acho bonito, eu acho legal, mas eu não consigo fazer. E agora, conhecendo aí os contemporâneos, a gente vai se sentindo seguro para conseguir reproduzir e trazer para a nossa prática, para conseguir fazer essa diferença no nosso dia a dia. Então, agradeço aí sempre, Lucas, você por estar trazendo e levando adiante também essa ideia de levantar a homeopatia através dos homeopatas, né? Nós nos dando as mãos uns aos outros para fazer uma homeopatia de um nível cada vez melhor aqui para o Brasil, pensando aí lugares que às vezes a gente nem imagina. Eu acredito que você ainda se surpreenda eventualmente com a homeopatia. Não acontece isso no seu dia a dia, Lucas? Conta para nós um pouquinho dessa experiência, assim. Nossa, às vezes a gente se sente uma criança de novo com alguma coisa que a gente aprendeu, que a gente fez, que deu certo. Você ainda tem isso? Mesmo com tanto tempo e com tanta experiência? Marcelo, isso é uma das frases que eu falo para os alunos sempre, que a homeopatia, ela surpreende o prescritor, por mais experiente que ele seja. E eu sou novo, eu tenho 39 anos, mas a gente pega colegas aí igual o Maldonado, pega outros médicos com muita experiência, né? O Luiz Stern, são médicos com mais de 40 anos de prática de homeopatia, e como que a homeopatia nos surpreende a cada dia, né? Porque quando você faz um protocolo, igual na medicina convencional, os resultados são previsíveis, porque você não muda a conduta, ela é engessada. Então, quando você faz os mesmos resultados, você alcança
você faz as mesmas condutas, você alcança sempre os mesmos resultados. A homeopatia, por ela ser artesanal, ela depende da profundidade do conhecimento do médico, da experiência do médico e da experiência médico-paciente durante a consulta. Dependendo do nível do paciente, da sensação vital que você atingir, do distúrbio, do núcleo do distúrbio central que você reconhecer, você consegue fazer mudanças tão impactantes na vida desse paciente que nós médicos, por mais que a gente tenha experiência de clínica, a gente fica surpreso. Isso nos gera uma sensação de gratidão enorme, porque é um privilégio a gente poder exercer uma medicina onde a gente prescreve sem risco de efeito colateral um remédio que é barato, que custa 20, 30 reais, e que ele vai na causa, ele vai no âmago, ele vai no cerne do adoecimento daquela pessoa. Então, no fundo, todo médico homeopata, ele se sente um privilegiado por ter acesso a esse recurso. Na verdade, todo médico, ele tem um pouco de Hipócrates dentro dele, que é o pai da medicina. E a gente fez medicina para curar pessoas. E quando a gente faz medicina só com medicina convencional, a gente esbarra com muitos obstáculos e muitas limitações que a medicina convencional nos impõe e nos engessa. E depois que a gente entra no campo da homeopatia e a gente transpõe esses obstáculos, a medicina fica mais bela, a medicina fica mais gratificante. Por isso que dificilmente a gente vai ver um médico homeopata insatisfeito com a homeopatia ou ele está insatisfeito com a prática dele. Ele pode estar insatisfeito com a política, ele pode estar insatisfeito com outras questões, mas ele, com o paciente dele, ele está muito satisfeito. O que muitas vezes você não encontra isso em outras especialidades na mesma proporção. Então, apesar do médico homeopata não ser tão bem reconhecido, apesar do médico homeopata não ser tão bem remunerado como deveria, a gente não faz procedimento, a gente não trabalha com estética, a gente trabalha com pacientes que estão sofrendo, que estão doentes e que muitas vezes nos procuram como último recurso. Mas a gratificação, o sentimento de gratidão que nós temos, né, Marcelo, por ter a oportunidade de poder ajudar e poder ajudar nesse nível da alma é um privilégio. E eu desejo mesmo, eu trabalho, esse evento que a gente vai fazer em São Paulo é um evento gratuito. Eu vou ter gasto do meu bolso, a gente não tem R$ 1 de inscrição ali. Eu vou fazer aquilo porque eu acho que vale a pena fazer. Esses médicos da Alemanha vão estar em São Paulo e é uma oportunidade para a gente fazer algo acontecer nesse sentido. Então a gente vai trabalhando pelo bem da medicina, pelo bem do conhecimento, pelo bem das pessoas. Porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é lucro. Se nós fôssemos escolher profissão pelo dinheiro, pelo lucro, com certeza não seria homeopatia. Então, vale a pena a gente fazer algo que nos enobrece, algo que ajuda as pessoas realmente. E a homeopatia salvou minha vida. Eu tive febre escarlatina, ela me curou. Salvou, eu era uma criança asmática, curou minha asma. Então, a gratidão que eu tenho pela homeopatia é a mesma que eu tento, é a mesma qualidade, a mesma forma que eu tento levar para os pacientes. Então é isso, eu acho que a homeopatia é um privilégio. Lucas, eu queria te dar mais espaço nesse caminho do que você está falando, porque a homeopatia também não está aí só para lidar com a doença, né? E esse evento, Brasil e Alemanha, tem a ver com isso, não é só para lidar com o doente, né? A doença já instalada no doente, a homeopatia tem esse olhar mais que transcende o sintoma, transcende o rótulo, o diagnóstico e transcende a própria pessoa, né? Então conta para nós um pouquinho dessa transcendência, desse papel da homeopatia de ponta na saúde planetária, e um pouquinho daí já trazendo para como vai ser esse evento, que a gente esperar desse evento com os alemães na semana que vem. Quando a gente fala de One Health, não tem como o homem estar saudável num planeta doente. Então a gente tem que fazer atitudes que preservam o planeta, que preservam as espécies, que preservam o meio ambiente. E a homeopatia ela está super alinhada com isso. A homeopatia
não leva antibiótico para o rio através da urina, não leva químicas para o rio e para a água, para os mananciais, através de depósitos, dejetos e urina. A homeopatia ela está totalmente de acordo com a medicina. Hormônios, né? Hormônio, Hormônios que a gente põe no meio ambiente, imagina? né? As pílulas anticoncepcionais, depois que a mulher urina, ela vai para o rio e é dificílimo filtrar aquilo, é difícil retirar aquilo. Então, a homeopatia está muito de acordo com essa nova visão do One Health, ter um planeta saudável, um ambiente saudável, uma alimentação mais saudável e trabalhar com prevenção. A homeopatia, a gente atende muitos pacientes no consultório querendo trabalhar com prevenção, a gente atende as crianças que os pais querem fazer prevenção para que aquelas crianças não tenham tantas infecções, não adoeçam tanto. Então, a homeopatia, ela realmente, os médicos que praticam a homeopatia, eles têm, no fundo, eles estão alinhados nisso. Eles querem ter um estilo de vida mais natural, eles buscam mais aprendizados espiritual, independente de qual religião a pessoa pratica. São pessoas que querem o bem, querem ajudar o próximo, são mais altruístas. Isso é algo muito incomum, comum a todos os médicos homeopatas. E quando a gente está nos nossos congressos, nossos cursos, nas nossas jornadas, é uma energia tão boa que flui ali, porque está todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo está ali para adquirir conhecimento, para chegar no dia seguinte no consultório e ajudar pessoas. Então, é um ambiente de muita energia boa. É muito gostoso estar num ambiente onde todos estão ali com um sentido mais elevado de sabedoria, de ajudar o próximo. E, Marcelo, eu queria só, estou lendo aqui uma mensagem que a Cris colocou, uma oportunidade para respondê-la. Ela perguntou quais as dinamizações de Viscum Album têm se mostrado mais eficazes na prática clínica. Na verdade, Cris, o Visco ele tem dinamizações hoje no Brasil, injetável, o Visco homeopático, que vai de D2 até 200 CH. Então, até 200 CH a gente tem a ampola de Visco. Mas o Visco via oral, aí vai qualquer dinamização, porque aí o Visco oral ele segue a farmacotécnica como qualquer outro remédio via oral. É que o Visco injetável, ele precisa de um laboratório estéreo que só tem um ou dois no Brasil com essa capacidade. É muito mais complexo um laboratório de estéreis injetáveis homeopáticos. Então, mas as mais utilizadas de Viscum Album vai ali D2, D3, D6, D12, D30. São as mais utilizadas e todas com muito, muito bom efeito clínico. Os pacientes, eles procuram o médico homeopata todos no boca a boca, um vai indicando para o outro, olha, eu estou usando Viscum, estou me sentindo melhor, minha qualidade de vida melhorou. Procura um médico que tenha capacidade de prescrever Viscum para você também melhorar no que você puder a qualidade de vida. Então, o Viscum Album ele dá um resultado muito legal. E diferente da homeopatia unicista, do remédio simílimo, o Viscum ele segue um pensamento mais organicista, né? Ele tem um raciocínio mais visando a doença mesmo, é um outro protocolo. Eu acho que é bem legal a gente ver que são complementares, né? Não são coisas que estão aí para brigar uma com a outra, uma quer derrubar, agora tem que ser assim, só pode ser do tal jeito. Então o Lucas está trazendo para nós uma experiência de um jeito de se fazer, mais um jeito que se pode fazer, que você pode aprender e pode usar, e graças a Deus que nós temos mais um recurso aí no nosso cinto de utilidades para usar com aquele caso. Todo homeopata quer muito dar um remédio único e ver a pessoa ir rapidamente, suavemente, permanentemente para cura, mas nem sempre a gente consegue isso, e ter mais ferramentas no nosso cinto de utilidades para ir ajudando, né? Aliviando sempre, consolando todas as vezes, curando quando possível. Esse é o nosso esforço permanente aí, né? E é por aí que a gente precisa ir nessa nossa caminhada, né? Oferecendo o que a gente tenha de melhor. Mas também não é uma coisa para ser feita de orelhada, né, Lucas? Ah, viu o Lucas falando do Visco, então vou dar agora Visco injetável para todo mundo. Não é assim que se faz, não é assim que se faz as coisas. Vá lá, o Lucas tem um super curso de Visco Album, faça o curso, se qualifique. É muito. Quando o Lucas fala da preocupação sanitária com a manipulação de um injetável de colírio, também é o mesmo laboratório, né, Lucas? É o único que faz colírio também, né? Homeopático. Isso são coisas muito sérias, assim, que tem que ser feitas com cuidado, porque nós somos
médicos e somos comprometidos com a segurança do nosso paciente e só fazemos aquilo que a gente sabe fazer e sempre na intenção de oferecer o melhor cuidado para aquela pessoa que está diante de nós. E eu sempre falo para os meus pacientes assim, uma coisa que você não vai me ver te dizendo assim, ó, esgotei as possibilidades, porque a possibilidade que a gente não esgota, a gente sempre tem uma via para abrir, para conhecer, para desenvolver e para tentar oferecer para os nossos colegas aí. Maravilha, Lucas. Lucas, traga, se você quiser usar aí uns minutos para umas palavras finais para nós hoje. Olha, para mim foi muito agradável estar com você nesses momentos. A gente não trouxe um único ponto, nós estamos aí alinhando, né, as nossas expectativas, alinhando os nossos projetos para trabalhar sinergisticamente ao longo do ano, mas se você acha que faltou alguma coisa, você queria trazer, por favor, essa é a hora de você trazer ainda mais algo para nós. Claro, para finalizar, eu quero agradecer você, Marcelo, o Carlos Leitão, que são parceiros de medicina, de docência. Desde o início, vocês sempre abraçaram a causa. Todos os convites que eu fiz para vocês, vocês abraçaram e fizeram à altura e até assim superaram. Por isso que vocês sempre são convidados para os nossos congressos, para dar aulas, para fazer ambulatório conosco, porque vocês trazem o que há de melhor na homeopatia no mundo. Que quando a gente fala de a medicina mais avançada na medicina homeopática no mundo é na Índia. Antes era a Europa, hoje esse eixo se deslocou para a Índia. Os europeus estão indo aprender com os indianos estão indo na Europa dar aula. Então, a grande força do mundo hoje, até pelo volume de profissionais, é a Índia. Claro que a gente tem bons médicos homeopatas em todo o mundo, mas a Índia está na fronteira mesmo, eles estão inovando, eles são muito fortes. Então, vocês são essa ponte entre o Brasil e a Índia. Então, o que vocês fazem no Brasil, o impacto que vocês causam na homeopatia brasileira, não tem como mensurar isso. Né? Vocês já tiveram mais de 500 alunos, muito mais que isso. Né? 500 alunos é quando eu fui conversar com o Carlos em 2022, já deve ter passado muito disso aí. Então, é um alcance muito grande para aumentar o nível da prescrição e isso chegar com mais qualidade para os nossos pacientes. Mas, só finalizando sobre nosso simpósio Brasil-Alemanha, os médicos convidados, o Dr. David, ele é chefe do departamento de medicina integrativa do Hospital de Herdecke, da Alemanha, e ele é disputadíssimo. Ele estava nos Estados Unidos agora, dando aula. Agora ele está no Brasil dando aula, ele está em Salvador hoje ele deu aula na Universidade Federal da Bahia. Ele está indo para Florianópolis agora, dar aula lá em Florianópolis, e ele vai vir para São Paulo dia 22, e depois ele vai dar aula em Paris. E a doutora Silk, ela tem várias pesquisas publicadas sobre o impacto do uso de telas, computador, tablet, televisão, e o desenvolvimento infantil. E tanto a doutora Silk quanto o Dr. David vão falar sobre o impacto de uso de telas na saúde da criança. E o Dr. David ele criou um aplicativo de celular para febre, para o governo da Alemanha, tanto para os pais utilizarem, eles estão em casa desesperados, o que eu faço? Então, eles têm um aplicativo, quanto para os profissionais de saúde utilizarem. Então, ele vai tentar, eu até convidei um conselheiro do CRM, do CREMESP, ele vai estar presente, o Dr. Rodrigo, até agradeço aqui ele estar disponível, ele vai estar lá conosco, ele vai fazer a palestra de abertura, e coincidentemente, o Dr. Rodrigo Carvalho, do CREMESP, escreveu sobre o impacto do uso de tela na saúde humana. Então, ele vai falar sobre isso, a doutora Silk vai falar sobre isso, o Dr. David vai falar sobre isso também, e sobre febre eu vou falar também sobre febre, e de tarde, o professor Marcelo vai falar sobre estratégias de repertorização, tudo que ele tem feito atualmente. O Dr. Luiz Stern vai falar de casos complexos, que é o que ele mais faz. Hoje, eu conversei com o Stern hoje. Ele está no Einstein e no Sírio, ele está em São Paulo hoje atendendo pacientes na UTI no Einstein e no Sírio. Então, ele tem uma experiência de 43... É fora de sério, assim, o que o Luiz Stern tem de conhecimento. É um absurdo. E aqui a doutora Liane Negrão, lá de Belém, que nos recebeu quando a gente teve o congresso em 2024, lá Norte e Nordeste, falou que concordo plenamente com você, Lucas, é uma honra ser homeopata,
e ter tantos colegas nessa mesma vibração. Então é isso. Obrigado, Liane, pela presença aqui. Marcelo, obrigado. Obrigado por aceitar estar conosco em São Paulo. Eu sei que você é pai, é marido, é médico, tem as suas responsabilidades todas aí na associação, e mesmo assim você pegou uma quarta e uma quinta-feira e se colocou disponível para ir para São Paulo. Então eu sei que isso atrapalha a sua rotina. Então muito obrigado aqui pelo seu aceite, tá? Para ir para São Paulo semana que vem. Muito obrigado. Lucas, um super prazer estar com você, com carinho, dar o nosso melhor. E eu queria aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, Lucas. A gente vai aprender muito sobre esse impacto das telas, né? Você, como eu, atende crianças que estão assim, os pais vêm desesperados buscar, né, homeopatia, porque estão até com medo, às vezes, que a criança tenha um diagnóstico, né? Seja TEA, TDAH, TOD, e quanto as telas são responsáveis por muitos desses sintomas, né, que deixam as crianças realmente no estado que você fala, deve estar doente essa criança, não é possível, tem que ter uma doença. E as telas, então, quem sabe faz ao vivo, ó, vamos nós dois nos comprometer a depois do evento com aquilo que a gente aprendeu, vir aqui fazer uma nova live e trazer o que a gente aprendeu sobre telas e saúde das crianças, você topa? Para a gente passar todo o conteúdo que ele é de altíssima importância. Não é à toa que o conselheiro do CREMESP, que eles são disputadíssimos, eles estão resolvendo o problema da medicina em todos os âmbitos. Ele vai tirar a quarta, porque ele vai quarta à noite, vai ficar no mesmo hotel aqui que nós vamos ficar. Ele vai ficar quarta e quinta lá, porque ele achou o tema muito importante. Então, a gente vai sim reproduzir o que a gente aprender com esses médicos da Alemanha. Vamos fazer uma live sobre isso, vai ser de altíssima importância. Ah, é utilidade pública, né? Então estaremos juntos aí com o Dr. Lucas. Daqui vamos ver como é que é a agenda do Lucas e a nossa se orienta mais logo para não deixar esfriar esse tema, que é um tema tão importante. E vocês que estão conhecendo hoje a The Other Song Brasil, uma boa maneira de conhecer o trabalho que a gente faz é se inscrever na Jornada da Sensação. Semana que vem, sexta, sábado e domingo, feira, vocês vão poder acompanhar eu, o Leitão, o Lucas, que falou agora conosco, e o Dr. Fernando Franzolin, que tem tido um trabalho extraordinário com altas habilidades e superdotação. Vão ver os nossos alunos da The Other Song apresentando seus casos à tarde, mostrando como é reprodutível, aquela preocupação do Dr. Sankara de que fosse reprodutível o método. No sábado, o Dr. Jash, que é uma coisa assim de outro mundo mesmo, fora de série, vai estar fazendo um trabalho conosco sobre homeopatia transgeracional, um negócio extraordinário mesmo, que ele está trazendo uma ponta da ponta dos desenvolvimentos do Dr. Jash. No domingo ainda o Dr. Gaurang, que é um dos maiores nomes de homeopatia em casos muito complexos, lesionais graves, de doenças muito sérias. Então, há um valor praticamente simbólico para realmente conhecer o Brasil. Então eu queria, por último, então, eu empenhar o meu agradecimento ao Lucas. Lucas, eu sou muito grato a você por tudo que você tem feito pela homeopatia do Brasil, pelo que você representa, pela pessoa extraordinária que você é. Na minha experiência, as pessoas extraordinárias são sempre muito acessíveis, e você é um cara que a gente chega perto e já sente essa abertura, esse acolhimento, essa flexibilidade, essa humildade tão grande, uma pessoa tão extraordinária, jovem, é claro, é jovem, mas já tão experiente, e trazendo aí que realmente você continue esse seu caminho pontuando de luz no que a The Other Song do Brasil puder estar junto e colaborando, nos estar tanto colaborando com você nas suas iniciativas, quanto contando com a tua colaboração nas nossas iniciativas, tá bom? Muito Obrigado. obrigado, Lucas. Igualmente. Obrigado a você. Obrigado por E obrigado a vocês todos que estiveram acompanhando aí essa nossa live, os que estão vendo depois, gravado, vai ter como você acessar aí no nosso histórico. Estaremos juntos e uma boa noite, aí um bom final de semana para todo mundo. pessoal. Valeu, valeu, Dina. Dina que está escrevendo no chat. Valeu, Flávia. Nossa, participa dos nossos grupos também. Nossa, uma grande médica homeopata. Um grande abraço, Dina. Um beijo para você. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.